Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai tirar um tempinho para falar sobre endometriose intestinal. O que é endometriose intestinal? É muito interessante porque a endometriose é uma doença basicamente de cunho ginecológico, né? Quem acaba tratando, liderando o tratamento da endometriose é de fato o ginecologista. Entre as teorias da endometriose, a teoria mais aceita é a da menstruação retrógrada, onde o conteúdo que está naturalmente dentro do útero reflui, volta pelas trompas ou pelas tubas do útero e caem dentro da cavidade abdominal. Isso a gente chama de menstruação retrógrada e isso pode ocorrer em até 80% das mulheres. O fato é que a gente só vai verificar a endometriose em cerca de 10 a 15% das mulheres em idade fértil. Então, certamente existe toda uma questão genética envolvida naquelas pacientes que acabam tendo essa menstruação retrógrada e não evoluem com a endometriose, para aquelas que também têm menstruação retrógrada e acaba com aquele tecido ficando naquela região, não sendo limpo pelo organismo, formando então a endometriose. É o mesmo conteúdo que a mulher acaba expelindo todo mês na sua menstruação. Ou seja, é o tecido que descama da região interna do útero. Mas uma vez que essa endometriose se forma, partindo do princípio que ela já caiu lá dentro da cavidade abdominal, na pelve geralmente, e ela se fixou nessa região, não é toda endometriose que é considerada profunda e muito menos intestinal. Mas o que acontece é que, assim como acontece dentro do útero, todo mês que a mulher ciclar os seus hormônios, aquele tecido que agora está dentro da cavidade abdominal passará a crescer, se desenvolver e sangrar, assim como o endométrio normal todo mês. E com o passar do tempo, principalmente sem tratamento clínico, que hoje em dia é baseado num bloqueio hormonal, principalmente com pílulas combinadas, com um papel importante aí da progesterona, quando você não tem esse bloqueio, e a paciente às vezes nem sabe que tem endometriose, essa doença pode ir se espalhando mais na cavidade abdominal, principalmente na pelve, e acometendo alguns outros órgãos que estão por perto. E, infelizmente, atrás do útero e da vagina, nós temos o reto, né, que é a porção final do nosso intestino grosso. Mas em algumas mulheres também podem acabar ocupando essa região partes do intestino delgado, que é o intestino fino, parte do começo do intestino grosso, que a gente chama de seco, ou o próprio apêndice, né? Então essas são as regiões do intestino que mais frequentemente podem estar acometidas pela endometriose. Então a endometriose intestinal é isso, pessoal, é quando você tem um tecido de endométrio fora da cavidade uterina e que caiu sobre o intestino, e não só caiu sobre o intestino, mas está crescendo ali, está produzindo raízes, está penetrando de fora para dentro algumas alças intestinais. Essa é uma manifestação da endometriose profunda, então ela só acontece naquelas que nós classificamos como profunda, e a gente só leva em consideração a endometriose intestinal quando ela invade pelo menos a parede muscular do intestino. E é importante dizer também, pessoal, que nem sempre a endometriose intestinal significa que você vai precisar de cirurgia. A endometriose é uma doença benigna que não vira câncer e decidir sobre a cirurgia ou não faz parte de um contexto muito mais amplo que leva em consideração a idade da paciente, se ela já tem filhos ou não, se ela deseja ter mais filhos, se ela já tem, ou se ter filhos, se ela ainda não tem, quais são os sintomas que ela tem causados pela endometriose, como ela responde ao tratamento clínico, ou seja, antes da gente partir para a cirurgia. Porém, a endometriose intestinal vai sim ser indicação de cirurgia em duas situações. Na situação em que ela acometeu o apêndice, porque a gente não consegue diferenciar com um tipo de tumor que pode ser natural do apêndice, então a gente opera achando que a endometriose pode ser outra coisa, ou opera achando que outra coisa pode ser endometriose. Por esse risco, a gente sempre que de fato identifica a endometriose no apêndice, a gente indica a cirurgia, e também quando ela acomete o intestino fino, o intestino delgado. Porque como o nome diz, o intestino é fino, o calibre dele é menor, então a chance desse nódulo levar a uma obstrução do intestino é maior e a gente acaba sendo mais permissivo com a cirurgia nessas situações. Mas entenda que não é porque a paciente tem endometriose intestinal que ela será
operada obrigatoriamente. E tem uma terceira, na verdade, indicação, que é quando o paciente já tem sintomas de obstrução do intestino, mas isso é extremamente raro e a incidência dessas obstruções ocorre em menos de 0,05% dos casos. Porém, apesar da endometriose intestinal não indicar a cirurgia, geralmente quando a paciente chega à indicação de cirurgia e tem endometriose no intestino, o indicado é que seja uma cirurgia completa, uma cirurgia por uma equipe multidisciplinar, que esteja sempre presente um cirurgião da palha digestiva ou um coloproctologista, junto com o ginecologista, para que ele possa realizar as ressecções necessárias do intestino. Ou seja, não é indicado que a mulher com endometriose no intestino seja operada das outras lesões e deixe essas lesões no intestino. Isso é algo que a gente tem que tentar evitar ao máximo, porque isso é uma persistência da doença, a paciente vai continuar com os riscos de complicação relacionados ao intestino e também parece haver bastante evidência a respeito disso atrapalhar de forma negativa a fertilidade dessas mulheres também. Então é isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro o que é endometriose intestinal, a sua definição e o básico do tratamento. Aguarde mais notícias e acompanhe a gente sempre através do nosso Instagram, Facebook e da nossa página na internet. Obrigado e até mais.